Conviver com um dependente químico é um desafio emocional, psicológico e, muitas vezes, financeiro. O uso de substâncias pode mudar o comportamento, afetar os relacionamentos e criar ciclos de conflito e sofrimento. Para enfrentar essa realidade, é essencial entender a dependência química, estabelecer limites, buscar apoio e cuidar da própria saúde mental. A dependência química não é uma simples questão de escolha ou falta de caráter. Trata-se de uma doença crônica que afeta o cérebro e o comportamento. Usuários frequentemente perdem o controle sobre o consumo da substância e continuam usando mesmo diante de consequências negativas. Isso ocorre porque as drogas alteram o sistema de recompensa do cérebro, tornando o prazer condicionado à substância e dificultando a interrupção do uso. Assim, não basta querer parar, muitas vezes é necessário tratamento profissional. Um erro comum ao conviver com um dependente químico é acreditar que o amor ou a força de vontade podem resolver o problema. Familiares tentam argumentar, impor regras, castigar ou proteger, mas nem sempre essas estratégias são eficazes. A codependência pode surgir nesse processo, levando os familiares a priorizarem o bem-estar do dependente químico, em detrimento do próprio. Isso pode incluir encobrir suas falhas, pagar dívidas, minimizar o problema ou até normalizar o comportamento. Esse tipo de atitude, ainda que movida pelo amor, pode acabar sustentando o vício. A frustração e o cansaço emocional são comuns. Muitos familiares se perguntam: por que ele não para? Se sabe que está se destruindo. A resposta está na natureza da dependência. O cérebro do usuário está condicionado a buscar a droga e as emoções como culpa e vergonha. Muitas vezes só agravam o ciclo do vício, quando o dependente químico não consegue acessar a substância. Pode apresentar sintomas de abstinência, como irritabilidade, agressividade, ansiedade e até delírios. O primeiro passo para lidar com essa situação é buscar informação. Entender a dependência química ajuda a reduzir o julgamento e a raiva. Grupos de apoio, como Narcóticos Anônimos, oferecem suporte emocional e troca de experiência com pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Psicoterapia também pode ser útil para os familiares, pois ajuda a desenvolver estratégia para lidar com a situação sem se sobrecarregar. Estabelecer limites claros é fundamental. Muitas vezes a família cede à manipulação e ameaça por medo ou pena. No entanto, impor regras é necessário. Isso não significa abandonar o dependente, mas sim evitar atitudes que possam incentivar o vício. Por exemplo, não dar dinheiro diretamente, não permitir que lhe traga drogas para casa e não encobrir seus erros. Esses limites ajudam a preservar o bem-estar de todos e muitas vezes podem ser o empurrão necessário para que o dependente aceite buscar ajuda. A comunicação deve ser firme, mas sem agressividade. Gritar, xingar ou humilhar raramente surte efeito positivo. O ideal é expressar os seus sentimentos de maneira clara, direta e sem julgamentos, usando frases como: eu me sinto magoado quando você usa drogas, ao invés de você só me faz sofrer. Outra estratégia importante é evitar alimentar a culpa e a autodepreciação do dependente químico. Muitas vezes ele já se sente fracassado e pode usar essa dor como justificativa para continuar no vício. Em vez disso, é mais eficaz incentivá-lo a buscar tratamento e demonstrar apoio quando ele estiver disposto a mudar. Quando a dependência aceita ajuda,
A jornada da recuperação começa, mas é um caminho longo, com recaídas e desafios. O tratamento pode envolver internação, psicoterapia, grupos de apoio, medicamentos e mudança de hábito. A família pode ajudar oferecendo suporte emocional, sem assumir a responsabilidade pela recuperação. É importante lembrar que ninguém pode salvar um dependente químico contra a vontade dele. A decisão de mudar precisa partir do próprio usuário. Isso não significa que a família deve desistir, mas sim que deve cuidar também de si mesma. Muitas vezes, a convivência com o dependente químico gera ansiedade, depressão e estresse nos familiares, tornando essencial que eles também tenham suporte emocional. Por isso, praticar o autocuidado é indispensável. Viver ao lado de alguém em dependência química pode ser desgastante e negligenciar a própria saúde só piora a situação. Buscar momentos de lazer, terapia, espiritualidade e apoio social ajuda a manter o equilíbrio emocional e a força necessária para lidar com os desafios. A convivência com o dependente químico exige paciência, conhecimento e, acima de tudo, amor próprio. Embora seja doloroso ver alguém que amamos se autodestruir, é essencial lembrar que a responsabilidade pela recuperação não cabe à família, mas sim ao próprio dependente. Oferecer ajuda é importante, mas dentro de limites saudáveis, para que tanto o usuário quanto os familiares possam encontrar caminhos para uma vida melhor.